Olá a todos, mais um conteúdo do IMTTRB, Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira. Eu sou Caleb Elias de Carvalho Barbosa e nesta áudio-aula inaugural do programa O Reino, os Fundamentos da Civilização Cristã, trataremos de uma pergunta absolutamente central para a fé cristã e para a história. Afinal, o que é o Reino de Deus? Vivemos em uma época em que o conceito de Reino de Deus foi reduzido, domesticado e espiritualizado. Para muitos, o reino não passa de uma experiência interior, um sentimento subjetivo no coração do crente, uma realidade invisível confinada à consciência individual. Para outros, o reino é algo exclusivamente futuro, restrito ao estado eterno após a segunda vinda de Cristo, desconectado da história presente. Ambas as perspectivas são reducionistas e antibíblicas. O reino de Deus, conforme revelado nas Escrituras, não é meramente interior, nem meramente futuro. Ele é o governo real, objetivo e histórico de Deus sobre toda a criação. Quando falamos de reino, falamos necessariamente de governo. Reino implica autoridade, lei, jurisdição, domínio, sanções e herança. Um reino não é um sentimento, é uma ordem jurídica. Não é apenas uma esperança distante, é uma realidade concreta. Desde o princípio, em Gênesis 1, Deus estabelece o homem como seu vice-regente, delegando-lhe domínio sobre a terra. O chamado mandato cultural, ou aliança do domínio, não é um detalhe periférico, mas parte integrante do propósito do reino. A história bíblica não é a história de almas escapando do mundo, mas da restauração do domínio pactual sob o governo de Deus. O reino de Deus é, portanto, o exercício soberano do governo divino na história, culminando na entronização do Senhor Jesus Cristo como Rei. Após sua morte e ressurreição, Cristo declara que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Isso não é linguagem simbólica, é linguagem jurídica e régia. Ele não reina apenas sobre a igreja, enquanto instituição visível, mas sobre todas as autoridades, todas as nações, todas as culturas, todos os poderes e todas as esferas da vida. Não há centímetro da realidade que esteja fora da sua jurisdição. A pregação apostólica, no primeiro século, não anunciava um reino meramente celestial, mas a coroação de Cristo como Senhor do mundo. O reino foi inaugurado na história, avança na história e se manifesta progressivamente na história. Ele não se limita à igreja, embora a igreja seja sua embaixada institucional. O reino é maior que a esfera eclesiástica. Ele envolve família, Estado, economia, educação, arte, ciência e todas as estruturas sociais. Onde a autoridade de Cristo é reconhecida e sua lei é obedecida, ali o reino se manifesta de forma concreta. E aqui chegamos ao ponto central desta aula. O conceito bíblico do reino de Deus é o governo de Deus exercido por meio da sua lei, revelada na aliança bíblica. Não existe reino sem lei. Não existe governo sem norma. A lei de Deus não é um apêndice do reino. Ela é a constituição do reino. A aliança estabelece a relação pactual. A lei define os termos dessa relação. As sanções confirmam a seriedade da obediência ou da rebeldia. Separar reino e lei é esvaziar o próprio conceito de governo. Ao longo da história,
grande parte do evangelicalismo divorciou o senhorio de Cristo da normatividade da lei revelada. Fala-se de Cristo como Salvador, mas não como legislador. Fala-se de graça, mas ignora-se a estrutura jurídica da aliança. Contudo, biblicamente, o reino é inseparável da lei. O salmista declara que o Senhor reina. E como ele reina? Por meio de seus decretos, seus estatutos, seus juízos. O profeta anuncia a vinda do Messias como rei. E qual é a marca de seu governo? Justiça e retidão, categorias essencialmente legais. O reino não se limita à regeneração interior, embora a inclua. Ele não se restringe à consumação futura, embora aponte para ela. O reino é presente, histórico e progressivo. Ele cresce como fermento na massa, como semente que se torna árvore. Ele confronta os falsos deuses, desmantela estruturas rebeldes e estabelece padrões de justiça, segundo a revelação divina. Onde a lei de Deus é abandonada, o reino é negado na prática. Onde a lei de Deus é restaurada como padrão ético público, o reino avança. Portanto, compreender o reino de Deus é compreender o governo pactual de Cristo sobre todas as áreas da vida. Não estamos falando de uma teocracia mística, nem de uma imposição arbitrária do poder eclesiástico, mas do reconhecimento objetivo de que toda autoridade pertence ao Rei dos Reis, e que toda sociedade será julgada segundo sua conformidade ou rebeldia à lei revelada. O reino é real, é presente, é histórico e é abrangente. Nesta série, iremos demonstrar que a civilização cristã não é um mito do passado, mas um fruto concreto da aplicação histórica do governo de Deus. O reino não é uma abstração devocional. Ele é a estrutura da realidade sob o senhorio de Cristo. E se Cristo reina, então sua lei deve governar. Essa é a base dos fundamentos da civilização cristã. Então, agora, entramos no primeiro ponto da nossa discussão, da nossa abordagem nesta audioaula, a definição bíblica do reino de Deus. Quando tratamos da definição bíblica do reino de Deus, precisamos começar rejeitando pressupostos modernos que esvaziam o termo de seu conteúdo jurídico e pactual. Reino, nas Escrituras, não é um estado psicológico, nem uma mera influência moral difusa. Reino é governo, e governo pressupõe autoridade, legislação, sanções e jurisdição. Portanto, a definição bíblica do reino de Deus é esta: o reino é o governo soberano de Deus, exercido historicamente por meio da sua lei revelada na aliança. Desde o início da revelação bíblica, Deus se apresenta como rei. A criação não é um evento neutro, é um ato real. Ao criar, Deus estabelece ordem, distingue, nomeia, impõe limites e determina funções. Ele fala e sua palavra estabelece norma. A realidade é estruturada juridicamente porque procede do decreto soberano do rei. O Salmo declara: o Senhor reina, tremam os povos. Salmo 99:1. Não diz apenas que o Senhor existe, mas que ele reina. Reinar é exercer autoridade normativa. Quando chegamos ao Sinai, essa realidade torna-se explicitamente pactual. Deus redime Israel e então declara: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel.
Êxodo 19, 5 a 6. Observe a estrutura: redenção, aliança, lei, reino. Israel é chamado de reino porque está sob a lei do rei. A identidade real do povo está vinculada à obediência pactual. O reino, portanto, não é uma abstração mística. Ele possui constituição. A lei revelada é essa constituição. Em Deuteronômio, vemos que as bênçãos e maldições, Deuteronômio 28, são sanções do rei sobre sua nação pactual. Isso é linguagem jurídica. Isso é governo real. A obediência traz prosperidade histórica. A desobediência traz juízo histórico. O reino se manifesta por meio dessa estrutura normativa. Os profetas não anunciam algo diferente. Eles não pregam um reino desvinculado da lei. Ao contrário, denunciam a quebra da lei como rebelião contra o rei. Isaías declara que o Messias se assentará sobre o trono de Davi, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Isaías 9:7. Juízo e justiça são categorias legais. O reino messiânico é caracterizado pela aplicação perfeita da norma divina. Quando chegamos ao Novo Testamento, não há ruptura dessa definição. Há expansão e cumprimento. João Batista anuncia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 3:2. Arrependimento não é mero sentimento, é mudança de lealdade, é retorno à submissão à lei do rei. Jesus inicia seu ministério proclamando a mesma mensagem. Mateus 4:17. O reino se aproxima porque o rei está presente. Cristo não relativiza a lei, ele a confirma. Ele declara: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Mateus 5:17. E imediatamente aprofunda sua autoridade interpretativa sobre os mandamentos. Ele não dissolve a norma, ele a restaura em sua plenitude. O reino sob Cristo não é a ausência de lei, mas a aplicação fiel da lei conforme sua intenção original. Quando Jesus ensina a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, Mateus 6:10, ele identifica reino com vontade divina, sendo obedecida na terra. A vontade preceptiva de Deus não é secreta. Ela está objetivamente expressa em seus mandamentos. Pedir a vinda do reino é pedir que a lei de Deus seja obedecida na história com a mesma perfeição com que é obedecida no céu. Após a ressurreição, Cristo declara: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28:18. Essa é uma afirmação régia absoluta. Ele é o rei entronizado. E qual é a consequência prática dessa autoridade? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mateus 28:20. O discipulado das nações envolve ensinar obediência às ordens do rei. O reino se expande por meio da instrução normativa das nações na lei de Cristo, que é a própria lei de Deus em sua plenitude pactual. O apóstolo Paulo reforça essa dimensão jurídica ao afirmar que Cristo deve reinar até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. 1 Coríntios 15:25. Reinar implica subjugação progressiva de toda rebelião. E o que caracteriza a rebelião? A iniquidade ou pecado, isto é, a transgressão da lei. 1 João 3:4. Portanto, a vitória do reino envolve a derrota histórica da ilegalidade, o encerramento da falta de conformidade com a lei de Deus.
A Escritura é clara. Deus é legislador. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tiago 4,12. Se ele é legislador, seu reino necessariamente é um reino legal. Não existe governo sem norma. Não existe soberania sem decreto. Não existe reino sem lei. A graça não anula a estrutura jurídica do governo divino. Ela restaura ao homem a obediência pactual. O erro de grande parte da teologia moderna foi divorciar reino e lei, como se a ênfase na graça implicasse a suspensão da normatividade objetiva. Contudo, biblicamente, a nova aliança não elimina a lei, ela a internaliza. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Hebreus 8:10. O problema nunca foi a lei, foi o coração rebelde. O reino avança quando corações regenerados passam a obedecer externamente à norma do rei. Portanto, a definição bíblica do reino de Deus não pode ser reduzida a uma experiência interior, nem a uma expectativa exclusivamente futura. O reino é o governo soberano de Deus exercido na história, por meio de sua lei revelada na aliança, aplicado por Cristo, o Rei entronizado, e expandido progressivamente às nações por meio da proclamação do Evangelho e da discipulação normativa, onde a lei de Deus é reconhecida como padrão supremo de justiça, ali o reino se manifesta concretamente. Onde ela é rejeitada, a rebelião contra o rei se torna explícita. Compreender isso é fundamental para qualquer projeto sério de civilização cristã. Porque se o reino é governo, e se o governo de Deus é exercido por sua lei, então toda a esfera da vida humana está inevitavelmente debaixo dessa autoridade normativa, pois não existe nenhum aspecto da realidade que escape ao governo de Deus, visto que o governo de Deus, tal como o próprio Deus, não tem limite. O reino não é opcional, ele é a estrutura da realidade sob o senhorio do rei. E agora chegamos ao segundo ponto da nossa abordagem, que é o mandato cultural, aliança do domínio. Para compreendermos corretamente o reino de Deus, como governo exercido por meio de sua lei, é indispensável voltar ao princípio pactual da revelação bíblica. Em Gênesis 1, o chamado mandato cultural, ou aliança do domínio, que também chamamos de teologia do domínio, não é um detalhe secundário da narrativa da criação. Ele é a própria estrutura fundacional do governo de Deus na história. O reino não é estabelecido em Mateus, nem no Sinai, nem na monarquia davídica. Ele começa na criação, quando Deus estabelece o homem como seu vice-regente na história. O texto é explícito. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis 1, 26. A imagem de Deus está diretamente conectada ao domínio. O homem é criado como representante real de Deus. Ele não é autônomo, é delegado. Ele não é soberano, é administrador pactual. Em seguida, lemos: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai. Gênesis 1, 28. Essas ordens não são sugestões, são mandamentos do rei.
Aqui temos a primeira expressão histórica do reino. Deus governa o mundo por meio de um representante humano que deve aplicar a ordem divina à criação. O domínio humano é derivado, subordinado e normativo. Derivado porque procede da autoridade de Deus. Subordinado porque deve refletir a vontade divina. Normativo porque deve operar segundo a lei do Criador. O mandato cultural é, portanto, pactual. Por isso, também é chamado de aliança ou pacto do domínio. Em Gênesis 2, vemos que Deus estabelece termos específicos. O homem pode comer de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2, 16 a 17. Aqui encontramos estrutura jurídica clara: concessão, proibição e sanção. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso é governo, isso é reino, isso é lei aplicada à história. O mandato cultural é a ordenança dada por Deus para que o homem exerça domínio em todos os aspectos da criação e, portanto, em todas as esferas da vida. E a lei de Deus é um instrumento ou meio pelo qual ele deve exercer esse domínio. Agora se levanta a seguinte questão: como fica implícito, ainda em Gênesis 1, 26 a 28, que o homem deve exercer domínio piedoso na terra e em cada aspecto da criação? Bom, em Gênesis 1, 26 a 28, Deus ordena que o homem tenha domínio, mas não descreve ali, de forma detalhada, como esse domínio deve ser exercido. Como então sustentar que o chamado mandato cultural ou mandato do domínio implica domínio piedoso, isto é, regulado pela lei de Deus? A resposta está na própria estrutura teológica do texto e na progressão canônica imediata. Primeiro, o domínio é dado ao homem enquanto imagem de Deus. Em Gênesis 1, 26, o homem recebe a autoridade representativa precisamente por portar a imago Dei. Isso significa que seu domínio é vicário, não autônomo. Ele governa como representante, não como soberano independente. Se Deus é o rei criador, o homem é vice-regente. Logo, o modo de exercer domínio deve refletir o caráter e a vontade do próprio Deus. Um domínio contrário à vontade divina deixaria de ser representativo e se tornaria usurpação. Segundo, o contexto imediato mostra que o domínio é exercido dentro de um arranjo pactual que inclui mandamento e sanção. Em Gênesis 2, 16 a 17, Deus impõe um limite moral claro ao homem. Isso demonstra que o domínio não é absoluto. O homem pode cultivar e guardar o jardim, mas não pode transgredir o mandamento divino. Portanto, já no Éden, o exercício do domínio está subordinado à palavra revelada de Deus. O padrão é autoridade delegada, mais lei divina, mais responsabilidade moral. Terceiro, em Gênesis 2,15, o homem é colocado no jardim para cultivar e guardar. O verbo guardar, chamar em hebraico, frequentemente carrega conotação de observância e proteção segundo uma ordem estabelecida. É administração fiel. O domínio é mordomia, e mordomia pressupõe norma. Quarto, a própria narrativa da queda esclarece o que significa domínio fora da lei. Quando o homem decide autonomamente ser como Deus, determinando por si o bem e o mal, ele não abandona o domínio sobre a criação, mas o perverte. O resultado é desordem, maldição
e corrupção estrutural. Isso implica que o domínio correto e piedoso é aquele que permanece sob a definição divina de bem e mal. E essa definição divina é a lei revelada nas Escrituras. A alternativa é rebelião. Quinto, o restante do Pentateuco demonstra que a vida humana, em todas as suas esferas, familiar, econômica, civil, agrícola, é regulada por estatutos revelados. Se o mandato de dominar permanece após a queda, como reiterado em Gênesis 9, 1 a 7, e se Deus, posteriormente, revela sua lei para regular a vida do povo, então o exercício legítimo do domínio histórico deve ocorrer segundo essa revelação normativa. Não existe, no pensamento bíblico, uma área religiosamente neutra da cultura. Assim, o argumento não depende de uma frase explícita em Gênesis 1, dizendo: dominem segundo minha lei, mas da estrutura pactual completa. O homem é imagem de Deus, recebe autoridade delegada, vive sob mandamento divino e responde às sanções. Domínio, portanto, não é soberania autônoma, é a administração representativa sob a autoridade do legislador supremo. Sustentar que o mandato cultural ou do domínio implica domínio conforme a lei de Deus é reconhecer que não pode haver autoridade legítima separada da vontade revelada do Criador. O homem domina verdadeiramente quando governa. Cultiva e organiza a vida ou cada aspecto da criação de modo coerente com o caráter e os mandamentos de Deus. Fora disso, o que permanece não é domínio pactual, mas apropriação rebelde. A queda não anulou o mandato cultural, ela perverteu sua direção. O homem tentou redefinir o bem e o mal autonomamente, usurpando a prerrogativa legislativa de Deus. O pecado, portanto, é uma tentativa de estabelecer um reino alternativo, ou ordem rival, baseada na autonomia humana. Desde então, a história é o conflito entre o reino de Deus e as pretensões de autonomia do homem. Mas a ordem criacional não foi revogada. O chamado para dominar, cultivar, desenvolver e organizar a terra permanece. Após o dilúvio, Deus reafirma o mandato a Noé. Gênesis 9, 1 a 7. A ordem de multiplicar-se e exercer domínio é renovada. A estrutura de sanção também é reafirmada, inclusive com a instituição explícita da autoridade civil e da pena capital como expressão da justiça divina. Gênesis 9:6. Isso demonstra que o reino de Deus envolve instituições históricas concretas. Não é uma realidade meramente espiritual. Ele se expressa por meio de estruturas sociais sob a autoridade da lei divina. O Salmo 8 ecoa o mandato cultural ao declarar: deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Salmo 8:6. O homem foi coroado de glória e honra como administrador da criação. Contudo, Hebreus 2 mostra que esse domínio encontra seu cumprimento perfeito em Cristo. Ele é o último Adão, o verdadeiro homem que exerce domínio sem pecado. Nele, o mandato cultural não é abolido, mas restaurado e consumado. Cristo declara: após a ressurreição, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28:18. Essa afirmação é profundamente conectada ao mandato cultural. O primeiro Adão recebeu domínio sobre a terra. O último Adão recebe autoridade universal. E imediatamente ele ordena: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28:19. O discipulado das nações
é a forma redentiva do mandato cultural. O domínio piedoso agora é exercido por meio da expansão do evangelho e da instrução das nações na obediência à lei do rei. A aliança do domínio, portanto, não é substituída pela grande comissão. Ela é redimida e ampliada. O objetivo continua sendo encher a terra, agora não apenas com portadores da imagem de Deus, mas com discípulos regenerados que vivem sob a autoridade de Cristo, obedecendo tudo o que ele ordenou, incluindo a totalidade da lei de Deus. O reino avança quando famílias, igrejas e nações se submetem à norma revelada de Deus e estruturam suas instituições conforme essa norma. Separar o reino do mandato cultural é reduzir o cristianismo a uma religião de salvação individual, sem implicações históricas. Mas a Escritura apresenta uma visão abrangente. A terra pertence ao Senhor. Salmo 24:1. E o seu propósito é que a terra se encha do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque 2:14. Isso é linguagem de expansão histórica. Isso é domínio pactual restaurado. Portanto, o mandato cultural é a base estrutural da civilização cristã. Ele estabelece que o homem foi criado para desenvolver cultura, ciência, economia, arte, direito e instituições sob a autoridade de Deus. Não existe neutralidade. Ou o domínio é exercido segundo a lei do rei, ou é exercido segundo a autonomia, que é a rebelião do homem. O reino de Deus se manifesta quando o domínio humano é reconduzido à submissão pactual. Assim, o mandato cultural ou aliança do domínio revela que o reino de Deus é necessariamente histórico, institucional e abrangente. Desde o princípio, o propósito divino foi governar a terra por meio de representantes fiéis que aplicassem sua lei à totalidade da vida. Em Cristo, esse propósito não é abandonado, é garantido. O reino é o restabelecimento progressivo do domínio pactual sob o governo do rei legítimo. E aqui chegamos ao terceiro ponto da nossa abordagem nesta aula. O reino de Deus não se limita à esfera meramente espiritual. Uma das maiores distorções modernas acerca do reino de Deus é sua redução à esfera meramente espiritual. Segundo essa perspectiva, o reino estaria restrito ao interior do indivíduo, à vida devocional, à consciência pessoal ou, no máximo, à instituição eclesiástica. Essa leitura, porém, não encontra fundamento nas Escrituras. Se o reino é o governo de Deus exercido por meio da lei revelada em sua palavra, e se Deus é o criador de todas as coisas, então seu governo não pode ser confinado a um compartimento da existência. A lei do rei não regula apenas atos litúrgicos. Ela estabelece padrões para toda a vida. A Escritura afirma de maneira inequívoca: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, e o mundo e os que nele habitam. Salmo 24:1. Isso não é linguagem espiritualizada, é declaração de propriedade cósmica. Deus não reivindica apenas almas. Ele reivindica terra, povos, nações, instituições. O profeta declara que o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. Isaías 33:22. Juiz, legislador e rei são categorias públicas, não meramente internas. Quando Cristo afirma que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra, Mateus 28:18, ele não está delimitando seu senhorio à igreja, enquanto culto dominical ou instituição. Ele reivindica a autoridade
sobre a totalidade da ordem criada. O apóstolo Paulo reforça essa abrangência ao declarar que Cristo está muito acima de todo principado e potestade, e poder e domínio. Efésios 1:21. Principados e potestades são estruturas de autoridade histórica. Logo, o reino não é apenas espiritual no sentido subjetivo. Ele é estruturalmente abrangente. A lei de Deus também confirma essa realidade. A legislação mosaica não trata apenas de rituais ou cerimônias, mas de economia, propriedade, justiça civil, família, contratos, sanções penais e limites de autoridade. Isso revela um princípio permanente. O governo de Deus abrange todas as esferas da vida, porque a sua lei estabelece padrões para todas as esferas da vida. A distinção entre esferas não implica independência normativa. Família, igreja e Estado possuem funções distintas, mas todos permanecem debaixo da mesma lei suprema do rei. É nesse ponto que surge a chamada teologia dos dois reinos, associada historicamente a Martinho Lutero e posteriormente desenvolvida em certas vertentes do luteranismo e de setores do calvinismo que abandonaram a perspectiva dominionista e o pós-milenismo. Segundo essa formulação, haveria um reino espiritual, governado por Cristo por meio do Evangelho, e um reino temporal, governado por princípios comuns da razão natural e da providência, sem necessidade de submissão explícita à lei bíblica. Embora essa doutrina tenha surgido em um contexto histórico específico, sua aplicação posterior frequentemente produziu uma cisão prática entre fé e cultura, igreja e sociedade, teologia e política. O problema central dessa abordagem é que ela cria uma dualidade normativa, como se Deus governasse redentivamente a igreja por sua palavra, mas governasse a esfera civil por um padrão diferente, supostamente neutro ou natural. Contudo, a Escritura não reconhece neutralidade moral. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Isaías 5:20. Quem define o bem e o mal é o legislador divino, não a razão autônoma. Cristo não é rei apenas sobre a consciência individual. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Apocalipse 19:16. Se os reis da terra são exortados a beijar o filho para que não se ire, Salmo 2:10-12, isso implica responsabilidade política concreta diante da lei de Deus. O Salmo 2 não descreve uma autoridade civil neutra, descreve nações sendo chamadas à submissão pactual. Outro movimento que contribuiu para a espiritualização do reino foi o pietismo, historicamente associado a setores do anabatismo e posteriormente difundido em várias correntes evangélicas fora da tradição reformada clássica. O pietismo enfatiza intensamente a experiência interior, a santidade individual e a separação do mundo. Frequentemente, negligenciando a dimensão estrutural e institucional do senhorio de Cristo. Embora a piedade pessoal seja essencial, quando isolada da responsabilidade cultural, ela degenera em escapismo. O problema do pietismo não está na ênfase na conversão, mas na redução do cristianismo à conversão. A Escritura, porém, apresenta uma visão mais ampla. Paulo afirma que, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Isso inclui trabalho, economia, política, educação e cultura. Não há áreas neutras ou autônomas. Tudo deve refletir a glória do Rei e servir a Deus.
A própria oração ensinada por Cristo refuta a espiritualização restritiva. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6,10. A vontade de Deus sendo feita na terra envolve obediência concreta em estruturas visíveis. O céu não é governado por princípios seculares autônomos. É governado pela perfeita conformidade à vontade divina. Orar pela vida do reino é pedir que essa conformidade se manifeste historicamente. Além disso, o testemunho profético aponta para uma expansão histórica do governo messiânico. Nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será estabelecido, e para ele afluirão todas as nações. Isaías 2:2-3. O resultado é que as nações aprenderão os caminhos do Senhor. Isso implica instrução normativa coletiva, não apenas conversões isoladas. Portanto, limitar o reino à esfera espiritual é, na prática, fragmentar o senhorio de Cristo e a autoridade da lei de Deus. É afirmar que ele reina sobre almas, mas não sobre a ordem civil, sobre cultos, mas não sobre constituições, sobre orações, mas não sobre tribunais. Tal visão não encontra respaldo bíblico. O reino de Deus é abrangente porque Deus é abrangente. O seu governo é abrangente. Sua lei é universal, porque sua autoridade é universal. A civilização cristã somente pode emergir quando essa verdade é reconhecida. O governo de Deus não se restringe ao interior do coração regenerado, embora comece ali. Ele se estende à família, à educação, à economia, à arte, ao direito e ao Estado. O reino não é um refúgio espiritual dentro de um mundo neutro. Ele é a reivindicação total do rei sobre toda a criação. Onde essa reivindicação é proclamada e obedecida, o reino se manifesta, e onde é negada, a rebelião se institucionaliza. O senhorio de Cristo é indivisível e total. E porque é indivisível e total, o reino não pode ser confinado. Ele é o governo real de Deus, exercido sobre todas as esferas da vida, por meio de sua lei revelada. Quarto ponto. O reino de Deus não é apenas futuro. Outro erro profundamente difundido no pensamento cristão moderno é a ideia de que o reino de Deus pertence exclusivamente ao futuro. Para muitos, o reino é algo que somente se manifestará plenamente após a segunda vinda de Cristo, sendo hoje apenas uma esperança distante ou uma realidade invisível restrita à igreja. Essa concepção está intimamente ligada a uma compreensão equivocada da escatologia. No imaginário popular, escatologia é sinônimo de acontecimentos futuros. Quando se menciona escatologia, muitos imediatamente pensam em eventos ainda por acontecer. O retorno de Cristo, o juízo final, a ressurreição dos mortos e a consumação do mundo. Embora esses temas realmente façam parte da escatologia bíblica, reduzir a escatologia apenas ao futuro é uma simplificação incorreta. Biblicamente, escatologia trata do cumprimento progressivo do propósito redentivo de Deus na história. Ela envolve passado, presente e futuro. O reino de Deus, dentro dessa perspectiva, não é apenas uma promessa futura. Ele é uma realidade inaugurada na história e que avança progressivamente até sua consumação final. A Escritura apresenta essa dinâmica de forma clara. Quando Jesus inicia seu ministério, ele declara: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Observe a linguagem. O tempo se cumpriu. O reino não está aguardando um momento distante. Ele se aproxima e se manifesta na história
por meio da obra de Cristo. Quando Jesus expulsa demônios, ele afirma: se é pelo Espírito de Deus que expulso demônios, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Mateus 12, 28. O reino, portanto, já estava presente na atuação messiânica. A autoridade do rei estava sendo exercida concretamente no mundo. Isso demonstra que o reino possui uma dimensão presente e histórica. As parábolas do reino também reforçam essa perspectiva progressiva. Jesus compara o reino a um grão de mostarda que começa pequeno, mas cresce até se tornar uma grande árvore. Mateus 13, 31 a 32. Ele o compara também ao fermento que leveda toda a massa. Mateus 13, 33. Essas imagens descrevem expansão histórica. O reino não aparece instantaneamente em sua forma final. Ele cresce, se desenvolve e se expande ao longo do tempo. A entronização de Cristo, após sua ressurreição, confirma ainda mais essa realidade. O apóstolo Pedro declara que Jesus foi exaltado à direita de Deus. Atos 2, 33. Essa linguagem remete ao salmo messiânico. Diz o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Salmo 110, 1. A entronização de Cristo não é meramente simbólica. Ela marca o início de seu reinado histórico. O apóstolo Paulo afirma explicitamente: porque convém que ele reina até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. 1 Coríntios 15, 25. Observe cuidadosamente a estrutura do texto. Cristo deve reinar até que seus inimigos sejam subjugados. Isso implica um processo histórico progressivo. O reinado já começou e a subjugação dos inimigos ocorre ao longo da história. Esse reinado não é meramente espiritual no sentido subjetivo. Ele envolve a transformação das estruturas humanas à medida que as nações são discipuladas. A grande comissão confirma essa dinâmica. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mateus 28, 19 a 20. O discipulado das nações não é um evento instantâneo, é um processo histórico. À medida que as nações aprendem a obedecer aos mandamentos de Deus e de Cristo, o reino se manifesta mais amplamente. O reino não é apenas futuro, pois a escatologia bíblica trata o reino como governo de Deus e domínio progressivo de Cristo na história, através da lei revelada, na palavra, sobre todas as esferas da vida e sobre todas as nações. O Antigo Testamento também aponta para essa expansão histórica. O profeta Daniel declara que nos dias dos reinos humanos, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Daniel 2:44. E esse reino cresce até encher toda a terra, como a pedra que se torna uma grande montanha. Daniel 2:35. A imagem é claramente histórica e progressiva. De forma semelhante, Isaías profetiza: do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Isaías 9:7. O governo do Messias aumenta, ele cresce. Isso descreve expansão contínua do domínio do reino. Essa perspectiva é perfeitamente coerente com o mandato cultural, ou pacto do domínio. O propósito original de Deus era que a terra fosse cheia de sua glória. O profeta Abacuque declara: a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque 2:14.
Essa linguagem descreve saturação histórica da criação com o conhecimento de Deus. O problema da escatologia popular moderna é que ela frequentemente desloca o reino para um futuro distante, retirando sua relevância histórica presente. Em vez de ver a história como palco da expansão do domínio de Cristo, muitos passam a enxergar o mundo como um território inevitavelmente condenado ao fracasso, até a intervenção final de Deus. Essa visão enfraquece a responsabilidade cultural da igreja e obscurece o chamado bíblico ao discipulado das nações. Biblicamente, porém, a escatologia não é escapista. Ela não remove o reino da história. Ela explica o desenvolvimento histórico do reino até sua consumação final. O reino foi inaugurado na primeira vinda de Cristo. Avança progressivamente ao longo da era da igreja e será plenamente consumado em sua segunda vinda. Portanto, quando falamos do reino de Deus, não estamos falando apenas de uma realidade futura. Estamos falando do governo presente de Cristo sobre a história. Ele reina agora. Sua autoridade já foi estabelecida. Sua lei já foi revelada. Sua igreja já foi comissionada a discipular as nações. O reino não aguarda sua existência. Ele aguarda sua consumação. Assim, a escatologia bíblica nos ensina que o reino de Deus é uma realidade presente que se expande progressivamente na história por meio da proclamação do Evangelho, da aplicação da lei de Deus e da submissão crescente das nações ao senhorio de Cristo. A história não caminha rumo ao caos final. Ela caminha rumo à manifestação plena do governo do Rei, porque Cristo já reina e seu reino está avançando. Então, para concluir, o reino de Deus e os fundamentos da civilização cristã. Ao chegarmos ao final desta primeira audioaula, é fundamental recapitular a verdade central que procuramos estabelecer desde o início. O reino de Deus, conforme revelado nas Escrituras, não pode ser reduzido a uma experiência meramente espiritual, nem pode ser confinado ao futuro. O reino é o governo real de Deus exercido na história por meio da autoridade de Cristo e através da sua lei revelada na palavra. Vimos que a própria definição bíblica do reino aponta para governo, autoridade e normatividade. Deus não é apenas Salvador, ele é Rei, legislador e juiz. Seu reino, portanto, possui uma constituição, a sua lei. E essa lei estabelece os padrões de justiça para todas as esferas da vida humana. Também observamos que o reino está profundamente conectado ao mandato cultural ou do domínio dado na criação. Desde Gênesis, Deus estabeleceu o homem como seu representante pactual para exercer domínio sobre a terra. Esse domínio não é autônomo, mas subordinado à autoridade do Criador. O propósito original sempre foi que a criação inteira fosse governada de acordo com a ordem estabelecida por Deus. A queda não aboliu esse propósito, ela introduziu rebelião contra ele. Contudo, em Cristo, o último Adão, o domínio pactual é restaurado. O Senhor ressuscitado declara que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. E então ordena que as nações sejam discipuladas e ensinadas a obedecer tudo o que ele ordenou. O reino avança, exatamente por meio desse processo histórico de discipulado das nações. Também vimos que o reino não se limita à esfera espiritual. A ideia de que o senhorio de Cristo se restringe ao interior do coração ou ao espaço da igreja é uma distorção da visão bíblica. Deus é o Criador de todas as coisas e sua autoridade se estende sobre toda a criação.
Sua lei estabelece padrões para a vida pessoal, familiar, social, econômica e civil. Não existe neutralidade diante do rei, pois não existe nenhum lugar do mundo e aspecto da existência humana sobre o qual Jeová não tenha jurisdição. Da mesma forma, examinamos que o reino não é apenas futuro. A escatologia bíblica não trata apenas de eventos finais. Ela descreve o desenvolvimento histórico do plano redentor de Deus. O reino foi inaugurado na primeira vinda de Cristo, avança progressivamente ao longo da história e será plenamente consumado na sua segunda vinda. Cristo já reina, e a história é o palco da manifestação progressiva de seu domínio. Essa compreensão tem implicações profundas. Se o reino é o governo de Deus, e se esse governo é exercido por meio da sua lei, então a civilização humana não pode ser construída sobre fundamentos autônomos. Toda sociedade inevitavelmente se organiza em torno de alguma lei. A questão não é se haverá uma lei governando a cultura, mas qual lei governará. A civilização cristã surge quando as nações reconhecem a autoridade do rei e estruturam suas instituições de acordo com a justiça revelada na palavra de Deus. Quando famílias, igrejas e autoridades civis passam a reconhecer a lei de Deus como padrão supremo e único de justiça e aplicá-la em suas esferas, o reino se manifesta historicamente de maneira visível. Por isso, compreender corretamente o reino de Deus é essencial para qualquer projeto sério de reconstrução cristã da cultura. Sem essa compreensão, o cristianismo se torna apenas uma religião privada, desconectada da realidade histórica. Mas quando entendemos o reino em sua dimensão bíblica completa, percebemos que o evangelho não é apenas uma mensagem de salvação individual. Ele é a proclamação de que o verdadeiro rei já foi entronizado e que todas as nações são chamadas a se submeter ao seu governo. Essa é a base sobre a qual se constrói uma civilização verdadeiramente cristã. Nos próximos programas desta série, continuaremos aprofundando esses fundamentos, explorando como o governo de Deus revelado nas Escrituras fornece os princípios e ordenanças para a ordem social, jurídica, política e cultural das nações. Porque, em última análise, a história pertence ao rei e o seu reino não pode ser abalado. Bom, pessoal, ficando por aqui, eu agradeço sua atenção, peço que continue acompanhando os nossos conteúdos aqui no canal do IMTTRB. Um forte abraço, Deus abençoe e até o nosso próximo encontro aqui no IMTTRB.